paz de Cristo Jesus, glória a Deus por essa grande oportunidade que nós temos nessa manhã de transmitir a poderosa palavra de Deus, já esperando a conexão do pastor Antônio Luiz, de Cidade de Jardim Pirituba, São Paulo, que estará conosco hoje trazendo a mensagem da palavra de Deus nesta manhã. Louvo a Deus e glorifico ao Senhor por sua bondade, por sua misericórdia, por nos conceder essa grande oportunidade de estarmos em sua presença, glorificando, ajudando-nos na transmissão da palavra de Deus. Louvo a Deus também pela oportunidade que nós temos. Pastor Antônio já está entrando, falta só aparecer a sua imagem aqui para a gente poder já interagir nesta manhã de quarta-feira. Não estamos podendo ver a imagem do pastor Antônio, mas creio que vai já entrar. Vamos começar o nosso culto assim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças em nome de Jesus, te louvamos, exaltamos o teu santo nome, glorificamos a ti nesta manhã tão maravilhosa. Senhor, ajuda-nos, guia-nos em toda boa palavra, usa o teu servo, Senhor, de maneira grandiosa e poderosa, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Antônio Luiz, de Cidade de Jardim Pirituba, São Paulo. Paz do Senhor, bom dia, pastor. Amém. Está me ouvindo bem? Bem, graças a Deus, bem. Amém. Como é que o senhor está? Está tudo bem por São Paulo? Tudo tranquilo? Com os irmãos aí também tudo tranquilo? Amém. Nós estamos debaixo da misericórdia de Deus. E antes de nós iniciarmos a mensagem propriamente dita, pastor Antônio Luiz, nós nos conhecemos em uma oportunidade aí em São Paulo, em que fui convidado pelo cantor Eliabe para levar uma mensagem da palavra de Deus aí na cidade de Jardim Pirituba, São Paulo, na Assembleia de Deus. Fiquei muito feliz, me senti privilegiado ao conhecer os irmãos, mas, como eu falei, antes de tudo, queria que o senhor fizesse uma apresentação sua, do seu ministério, da sua vida cristã, resumido, claro, né? Sim. Meus queridos, quero cumprimentar todos com um bom dia, na paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer ao pastor Rony Reis que é um prazer muito grande, pela primeira vez, ter essa oportunidade de estar dividindo um pouco do muito que Deus tem feito em nossas vidas. É um prazer ter te conhecido naquela oportunidade que o irmão veio aqui no Brasil, em São Paulo, na nossa congregação de Jardim Cidade Pirituba. Foi uma bênção. Os irmãos não esquecem, estão sempre orando e perguntando ao teu respeito. E como foi me dada a oportunidade para que eu desse aqui um breve relato do testemunho da minha vida espiritual, do meu chamado à salvação, eu quero, bem resumidamente, porque se eu for falar tudo, pastor, é muita coisa, muito detalhe, o tempo é bem escasso, né? Mas, dia 24 de dezembro de 83, à meia-noite, eu tive uma experiência não muito agradável, mas foi a oportunidade que Deus me deu para conhecer a salvação. Naquela oportunidade, a minha madrasta e a irmã dela, que já servia ao Senhor, quando viu a minha aflição, aproveitaram a oportunidade, né, para me evangelizar e fazer um apelo para que eu aceitasse a Cristo como Salvador. E, diante da situação, eu aceitei. Graças a Deus que eu aceitei o Evangelho, e Jesus Cristo me aceitou primeiro, né? Essa é a verdade. Eu me lembro que 15 dias depois eu estava no quintal da minha casa e o Espírito Santo pediu para que eu olhasse dentro de mim se existia um vazio que eu sempre reclamava. E ao perceber que não tinha mais aquele vazio, eu perguntei, por que não tenho mais esse vazio? E a voz falou novamente,
no meu coração, dizendo, porque agora você é salvo, você é crente na pessoa bendita. Glória a Deus. Foi ali que eu entendi verdadeiramente o que é conversão, o que seria aceitar a Jesus Cristo como Salvador. E de lá para diante, o Senhor foi trabalhando na minha vida. No ano de 1990, no dia 3 de dezembro, eu me casei. Em janeiro de 91, eu já fui chamado para ajudar um dos nossos obreiros, uma congregação, subcongregação, eu auxiliá-lo. E de lá para cá, até hoje, por bondade e misericórdia, estamos aí servindo ao Senhor, né? Dirigi já uma subcongregação por 3 anos, logo depois eu voltei para a congregação e fui da Assembleia, né, lógico, e fui auxiliar o pastor, auxiliei por 9 anos, depois em 2014 eu acabei ficando no lugar dele, fiquei lá 12 anos e alguns meses na Vila Brasilândia, e de lá eu fui levado para a congregação do Jardim Cidade Pirituba, que estamos lá servindo ao Senhor até hoje por bondade e misericórdia do Senhor. Somente glória a Deus. Mas tem um fato aí que tomou de conta do meu coração na sua vida. O senhor já deve estar imaginando o que é, né? Já que eu sou um assíduo apreciador desse grande pregador e evangelista, o qual o senhor teve oportunidade de participar da organização, era coletor de oferta na época, creio, né? Que foi a cruzada do pastor Jimmy Swaggart no Morumbi, não é, pastor? Exatamente. E em resumo também, porque se eu for contar tudo, aí eu me alegro demais aqui. Resumindo, o senhor trabalhou lá naquela ocasião, né? Isso, ainda novo convertido, solteiro, nós fomos escalados para trabalhar na coleção de ofertas lá no estádio do Morumbi, e uma multidão enorme, era muita gente, e eu me lembro que num domingo, no último dia da cruzada, ele reuniu o povo no Morumbi, e um pouquinho antes dele começar o seu trabalho, depois que todos os aparelhos já estavam instalados, o palanque, o povo acomodado, de repente começou a aparecer nuvens densas para chuva, né? E foi muito rápido, e todo mundo ficou preocupado, e ele parou, deu uma olhadinha para o céu e perguntou para o público presente: vocês acreditam no Deus de Elias? E o povão, aquele povo, uma só voz, disseram amém, que sim, que acreditava. E ele fez uma oração rápida, foi muito rápida, e pediu para que o Deus de Elias dissipasse aquelas nuvens que estava para chover. Irmãos, foi uma experiência muito linda, muito linda. Em questão de segundo, a gente percebia as nuvens se dissipando, o sol voltou a brilhar, e ele então realizou o trabalho que estava no coração dele. Milhares, centenas de pessoas receberam Jesus Cristo como Salvador naquela tarde. E para mim, que estava iniciando, foi uma experiência muito linda. Eu não esqueço, Glória porque a Deus. ficou marcado na minha alma. Confesso ao senhor que eu tenho um desejo tremendo ainda de conhecer Jimmy Swaggart, mesmo porque eu fui praticamente discipulado pelas VHS do Jimmy Swaggart. Maravilha. E eu me alegro muito com as mensagens, que são mensagens extraordinárias, né? Vamos dizer assim, maravilhosas. Até hoje eu tenho várias delas em DVD. E agora a gente tem disponibilizado aí pelo YouTube quase todas as mensagens de Jimmy Swaggart, né? Isso é uma maravilha. Bem, pastor, nessa manhã o senhor é o nosso convidado especial para trazer a mensagem da Palavra de Deus. Eu vou entregar para o senhor e vou sair de cena, né? E vou voltar somente ao final, quando eu ver que o senhor está terminando, aí eu volto. Mas antes disso, vamos aqui dar saudação ao pastor Jucinei Moreira, de Manaus, José Ribamar Moreira, Regina Araújo e Manuel Araújo, que são lá de Barcelona, Espanha, onde nós tivemos a oportunidade de estar por 2 vezes. Também o irmão Hudson Pimentel, Anderson Vieira, a Jéssica de Jesus, Ranildo Vasconcelos, também Raul Cavalcante. Glória a Deus. A Jéssica está dizendo que esses horários de pregação estão sendo uma bênção pela manhã. Glória a Deus.
a irmã Melfi Rustiniano, irmã Roseli Damasceno também, que já está dando a sua saudação, e o missionário, o pastor Manuel Araújo, lá de Barcelona, junto com a missionária Regina, também estão conectados conosco nessa manhã. Meu pastor amado, o púlpito virtual da Assembleia de Deus Tradicional em Bolívia está com o senhor, nós voltamos ao final. Fique Amém. à vontade. Amém, meu querido. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero cumprimentar todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer a todos da minha satisfação, do meu prazer em que me foi concedido aqui por coragem, né? Pastor Rony teve muita coragem de me convidar para estar dando aqui o meu pequeno testemunho da palavra do Senhor nosso Deus. Então, com a graça do Senhor Jesus Cristo, me sinto honrado, como já disse, e quero desejar que todos que estão no alcance das nossas vozes possam ser edificados pela palavra do Senhor. Eu tenho orado, tenho buscado de Deus misericórdia para que Ele me desse uma palavra, né? Para que eu pudesse estar falando hoje ao coração dos nossos amados irmãos, e tenho certeza que o Espírito Santo me deu uma direção que nós vamos meditar, irmãos. Em algum momento pode até ser que a gente venha confrontar alguns pensamentos da atualidade, né? E eu quero ser bem claro que às vezes há confrontamentos que eles são importantes, porque despertam em nós a curiosidade de nos aprofundarmos mais e procurarmos melhorar um pouco mais naquilo que julgamos que é necessário que seja mudado em nossas vidas. Eu quero já, a partir desse momento, fazer uma leitura da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho que São Lucas escreve, no capítulo 18, né, e o versículo 1 ao versículo 8. Eu quero começar lendo o que o Senhor Jesus nos ensinou, que diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Olha, profundo. Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, guarde isso, porventura achará fé na terra? Por um lado, um juiz mau, né? A gente observa aqui, passando já a meditar no texto que acabei de ler, o que a gente vê aqui, meus amados irmãos, por um lado, um juiz mau, né? A gente percebe aqui um juiz mau que não teme a Deus e não teme aos homens. Não tem nenhum respeito pelos homens, não tem temor de Deus. Não quer ser importunado. Por outro lado, uma viúva duplamente marginalizada por ser mulher e por ser viúva. Mas ela conhece o seu direito. Ela conhece o seu direito. E uma vez conhecendo o seu direito, ela insiste, ela não desanima. E por conta dessa sua insistência, o juiz, então, resolve atendê-la. O juiz resolve atender porque diz: eu vou atender essa mulher, porque uma vez ela sendo atendida, ela não voltará aqui mais a me importunar. E aí Jesus, então, conclui com duas perguntas, né? Uma delas, Jesus pergunta: quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Que pergunta, meus amados irmãos. Que pergunta que nós precisamos meditar e prestar muita atenção para saber como que nós vamos responder a esta pergunta que ainda ecoa em nossos corações nos dias atuais.
Me preocupa muito, meus amados, em pensar que o nosso mundo está muito secularizado. O mundo atual, ele está muito secularizado. Estamos vivenciando uma crise de fé muito grande. Se fala muito em crises, né? Crises de toda a natureza. E dentre essas crises, irmãos, a gente está vivenciando uma crise de fé muito grande. Não há mais, irmãos, o interesse de irmos, primeiramente, em busca das resoluções dos problemas através da oração. Nós, irmãos, procuramos outros caminhos, outros escapes, depois é que nós talvez iremos lembrar da oração, do poder que tem a oração, do efeito positivo da oração. Outro dia, eu estava assistindo a um vídeo de um certo pregador, um pregador novo, mas eu gostei muito da mensagem que ele trouxe, e ele dizia o seguinte, falando das últimas 3 gerações de crentes. Como eu estou falando do Brasil, vou me referir aqui à nossa nação brasileira, o Brasil. E ele dizia a respeito dos seus avós, os crentes da época dos seus avós. E ele diz que esses crentes eram extremamente, exageradamente crentes. Tudo para eles, irmãos, eles tinha que ser considerado o efeito da oração. Teve notícia, alguém está grávida, vamos fazer uma oração em agradecimento a Deus. Alguém fez aniversário, vamos fazer um culto em ação de graças. E o pastor era convidado para levar uma palavra em agradecimento ao Senhor. Tudo eles exageravam na nossa concepção atual, né? Alguém diz, havia muito exagero, tudo era santidade demais, eles viam pecado em tudo. Mas eu fico me perguntando muitas vezes, meus amados, porque, olha, segundo, acompanhando ainda o raciocínio desse pregador, ele diz, depois, a segunda geração, tudo era Deus e mais alguma coisa. E a geração atual, irmãos, pasme, se nós não tomarmos cuidado, nós estaremos dizendo, olha, não precisamos de Deus por enquanto, vamos correr atrás de outros recursos, depois, a gente pode até ser que tenha um tempo para lembrar de Deus na oração. E aí, onde está, muitas vezes, ecoando dentro da minha alma algumas perguntas, né, que eu fico fazendo a mim mesmo, e às vezes querendo resposta, porque enquanto essa geração, que na visão deles tudo era pecado, né, e que às vezes pode existir até um certo exagero, quando a gente vai olhar teologicamente, né, poderia existir alguns exageros, mas em contrapartida, em cultos de ensino de terça-feira, era comum nessa geração pessoas entrar no templo para ouvir a palavra de Deus, entrar sendo, irmãos, utilizando muletas, pessoas sem visões, que eram cegas, pessoas mudas, e ao ouvir a palavra daqueles homens de Deus, quando terminava o culto, na oração final, pessoas deixavam de usar suas muletas, porque Jesus curava, pessoas deixavam de passavam a enxergar, porque Jesus curava a sua cegueira, pessoas começavam a falar, porque Jesus curava a sua mudez, pessoas em cultos de ensino, era comum, ouvindo a palavra de Deus, serem batizadas com o Espírito Santo. E alguém pode estar dizendo, mas esse pregador, ele está sendo muito saudosista. E o mesmo Deus que operava no passado, opera no presente, sim, com certeza, não tenho a menor dúvida de que o mesmo Deus, ele está no mesmo lugar, na mesma posição, mas o que mudou foi o homem. Nós mudamos a nossa maneira de acreditar no poder de Deus, no poder da palavra do Senhor. E eu tenho para mim que a palavra oração, ela contempla 2 aspectos muito importantes, né? Que seria orar e ação. Oração, orar, mas também ter ação. Ou seja,
não basta sempre somente orarmos, tampouco somente, e nem tampouco somente agir. É preciso unir ambos para se fortalecer na fé. Eu vi também uma ilustração de um homem, de um barco, né, onde tinha 2 navegantes. E um tinha o remo, né, o remo chamado oração, e o outro tinha o remo chamado ação. Então, de repente, na hora de navegar o seu barco, o que tinha o remo da ação olha para o que possuía o remo da oração e diz: conduz o barco. E ele começou a conduzir e o barco não saía do lugar. Ele estava usando somente o remo da oração. O barco ficava circulando no mesmo lugar e não saía, não seguia viagem. Aí o que tinha o remo da oração parou e disse: olha, não funciona, usa então agora o remo da ação. E o outro então começa a pegar o remo da ação, começa a tentar conduzir o barco e de igual modo também não sai do lugar. E de repente eles perceberam que tinha que os dois entrarem em ação. O que possuía o remo da oração e o que possuía o remo da ação. Então, nós precisamos orar, mas não podemos esquecer da nossa ação. Precisamos agir também, né? A oração, ela precisa ser colocada em prática. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Voltando aqui, meus amados irmãos, acerca da fé, né? A fé que Jesus pergunta: porventura, na vinda do Filho do Homem, achará fé na terra? Estudando um pouquinho a palavra do Senhor, irmãos, eu pude perceber que nós estamos vivendo um dia em que a fé e a ciência, ela tem se confrontado, ela tem procurado se aliar, se unir, meus amados irmãos, mas essa dicotomia, ela é muito enganadora. Ela não vai funcionar, não tem como a ciência se atrelar, irmãos. A ciência poderá até, meus amados irmãos, ser fortalecida pela fé. Mas a fé, meus amados, ela não vai precisar da ciência para revelar os mistérios de Deus às nossas vidas. Porque quando eu observo o livro de Jó, veja bem, no livro de Jó, no capítulo 38 e o versículo 4, irmãos, ali o Jó, naquele momento, ele estava meio que confuso e, muito embora a gente lendo a história de Jó percebe que em momento algum ele proferiu palavras de blasfêmia contra Deus, mas dá a entender que em determinado momento da sua vida, a sua mente começou a ficar meio que alguns pontos de interrogação, ele começa a fazer algumas perguntas, e aí Deus aparece em cena. E esta pergunta, irmãos, eu acho muito linda, no versículo 4 do capítulo 38 do livro de Jó, que Deus aborda então a Jó e diz: onde estava tu quando eu criei a terra? Diz-me se tens entendimento, se você tem ciência, né? Se você tem ciência, se você pode agora, pela ciência, me explicar onde é que você estava quando eu criei a terra? E aí, todos os conhecedores, leitores da Bíblia sabem que Jó, naquele momento, ele para de questionar, ele não tem resposta, ele simplesmente reconhece, dizendo que o Senhor sabe de tudo e que ele, a partir daquele momento, ele se calaria e passaria a ouvir tudo aquilo que o Senhor tinha a lhe dizer. Então, meus amados irmãos, entre essas perguntas, tem também aquela pergunta que Deus faz a Jó: onde que é a morada da luz? Se você for perguntar para a ciência, vai dizer, né, que vem das turbinas, que são geradas nas turbinas e pela força da água, e aí ele vai citando vários, irmãos, problemas, conhecimentos técnicos e científicos, mas mesmo assim ele nunca irá responder pela fé, pela ciência, onde que é a morada da luz. Então a ciência, a fé e a ciência, meus amados irmãos, ela precisa ser prestada muita atenção, glória seja dada ao nome do Senhor, porque no livro de Daniel, livro do profeta Daniel, no capítulo 4, versículo 12, eu quero ler aqui com os amados irmãos, capítulo 4, versículo 12, olha que o Senhor Deus diz aqui para Daniel. Glória a Deus. Daniel, capítulo 12, eu acho que eu inverti aqui. Capítulo 12 e o versículo 4, né?
capítulo 12, o versículo 4 de Daniel, que diz assim: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Olha, meus amados irmãos, fé e ciência. Não é isso exatamente que a gente observa nos dias atuais? Os homens correndo, irmãos, de um lado para outro. Os homens não têm sossego, né? Eles, irmãos, é uma correria em busca, irmãos, de algo que eles não conseguem entender, né? Não sabem exatamente, no fundo, o que eles estão querendo. Por quê? Porque eles estão voltados para a ciência que tem se multiplicado. Glória seja dada ao nome do Senhor. E isso é uma palavra profética que Deus diz para Daniel: os homens estarão correndo de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. E essa multiplicação da ciência, meus amados, tem sufocado a fé de muita gente. Porque aí começa a querer, irmãos, entrar em ação a razão. E para a gente entender as coisas de Deus pela razão, não funciona, né? A razão, irmãos, ela é muito pobre. Não tem como você entender Deus pela razão. Por isso que Paulo diz que o homem natural, ele não conhece, ele não consegue discernir as coisas que são espirituais. Não tem como, né? As coisas espirituais, ela precisa ser discernida espiritualmente. Eu tenho que buscar pela fé, irmãos, procurar entender as coisas espirituais. E quando nós vamos buscar as coisas espirituais, entender a palavra de Deus pelo lado espiritual, aí as revelações daquilo que é invisível, daquilo que está oculto diante dos homens, começa a ser revelado na nossa alma. É por isso que o crente, Paulo diz, irmãos, que nós temos agora a mente de Cristo. As coisas do mundo parecem loucura, né? Ou melhor, as coisas, exatamente, as coisas do mundo é loucura para Deus, né? Mas as coisas de Deus acabam sendo loucura para o homem natural. O homem não entende, não conhece a Deus, não tem a fé suficiente para entender as coisas espirituais e entra em parafuso. E por isso que muitos estão, irmãos, nos dias atuais, sofrendo uma crise de fé muito grande, porque só querem entender as coisas pela razão, e a razão não vai nos levar a lugar algum. Então, fé e ciência, meus irmãos, é uma dicotomia enganadora. Porém, outro assunto também, meus amados irmãos, que a gente vê nos dias atuais, é a fé e as invenções. Que comunhão tem a fé com as invenções? Ou as astúcias que engana, que ilude? Como diz o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, que eu quero também fazer leitura, Eclesiastes capítulo 7 e o versículo de número 29, veja o que diz aqui a palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 7 e versículo de número 29, que nos diz o seguinte: glória a Deus. Vede isto, tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Olha que palavra. Deus fez o homem reto, mas ele, não contente com isso, ele procurou agora buscar invenções. E essas invenções têm levado à estutícia, têm levado ao engano, ao engodo, têm levado à astúcia, né? E acaba ficando iludido. Mas não podemos esquecer, meus amados irmãos, que a vida é um círculo vicioso. Precisamos administrar muito bem a nossa fé. Não podemos ficar na redoma, naquele negócio, irmãos, da mesmice o tempo todo, não. Não, nós precisamos, meus amados irmãos, administrar a nossa fé. A fé, ela é uma semente, é uma plantinha que ela precisa ser regada, assim como aquela planta que nós plantamos no jardim, no quintal da nossa casa, num vaso qualquer, ela precisa ser regada com água, com todos os benefícios que vai fazer com que ela desenvolva
uma planta forte, viçosa, que venha dar fruto mais tarde, ela precisa ser trabalhada com cuidado, ela precisa ser regada. Assim a nossa fé, né? Assim a fé do ser humano, ela precisa ser trabalhada. Eu me lembro, meus amados irmãos, a situação de Moisés, né? A Bíblia vai dizer, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 24 ao 27, vai dizer que Moisés ele foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se um homem poderoso em palavras e obras, né? Glória a Deus. Ele foi, irmãos, instruído, melhor dizendo aqui no capítulo 7, versículo 22 de Atos dos Apóstolos. Né? O livro do Atos dos Apóstolos diz que Moisés ele foi educado, ele foi instruído em toda a sabedoria do egípcio, mais a fé. O que aconteceu com a fé de Moisés? Em Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 27, a fé vai dizer, mas a fé dele fez com que ele escolhesse um futuro imaginável. Vamos ler aqui, para eu não errar, não falar coisas que seja de acordo com a palavra de Deus, no livro do escritor aos Hebreus, no capítulo 11, e o versículo 24 ao 27. Olha o que faz a fé, 24 ao 27. A Bíblia diz, né, Atos dos Apóstolos está dizendo que ele foi criado em toda a ciência, em todo o conhecimento da época. Olha, irmãos, se a gente for analisar, estudar a ciência, o conhecimento da época, é só você parar e pensar um pouquinho na construção das pirâmides, né? Que tecnologia, irmãos, que sabedoria naqueles dias. E Moisés foi criado em toda essa ciência, em todo esse conhecimento. Mas o que a fé fez, então, com Moisés? Aí, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, a fé faz isso, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Olha a fé como que é, diferente da razão. A razão precisa palpar, precisa pegar, precisa ter um objeto, ter a matéria. Eu preciso pegar, eu preciso ter certeza, meus olhos precisam ver se realmente é isso. A fé é diferente. A fé ela tem certeza no invisível. Olha que profundidade. A fé traz para dentro do crente, do salvo, da pessoa salva na pessoa bendita de Jesus, a certeza do invisível. Eu não vi ainda, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção. Eu tenho plena convicção do que o que está por vir, muito além do nosso entendimento, da nossa compreensão humana, do que a gente consegue entender pela razão, está muito acima. Glória seja dada ao nome do Senhor. Está muito além. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo, na sua palavra, na visão que ele teve, no seu arrebatamento, ele diz, olha, eu vi coisas que não dá para descrever, eu não tenho condições de descrever ao ser humano. Não existe palavra, não existe linguagem humana para descrever tudo aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Eu acho lindo quando a gente lê o livro do Apocalipse, né, na revelação que Jesus traz ali para o apóstolo João, né, ali na ilha de Patmos, ali quando ele estava em exílio, e ali naquele momento o céu se abre e Deus começa a revelar as coisas para o apóstolo, e ele, quando ele vai transcrever, colocar no papel, escrever aquilo que ele viu, ele não consegue dar uma definição concreta. Ele vai dizendo, é como um latão reluzente, é como a voz de muitas águas, ele procura trazer alguma coisa do nosso mundo físico para a gente ter noção do que ele viu na glória. Mas o que ele viu na glória, glória seja dada ao nome do Senhor, glória a Deus. O que ele viu na eternidade, irmãos, não tem nada aqui nesta vida que pode comparar, está muito além, e é esta fé que eu venho aqui
com a graça de Deus, com a minha simplicidade, com a minha humildade, trazer uma exortação ao teu coração, a ir em busca desta fé, desta crença naquilo que você não consegue entender no sentido material. Pela razão, você não vai entender. Não tem como entender, mas pela fé você acredita, pela fé você aceita. Me traz à memória agora, um certo dia, ouvindo um pregador pregando a passagem de Jonas, né, quando ele foi jogado no rio, no mar, e ali veio um grande peixe e o tragou, porque ele estava desobedecendo uma ordem suprema, uma ordem divina, a ordem de Deus, que era para ir até Nínive pregar a palavra de Deus ali em Nínive, mas ele, querendo tomar outro caminho, desobedeceu. E aí, quando os irmãos leitores da Bíblia conhecem muito bem essa passagem, aí ele, vendo que a situação estava complicando, ele entendeu que era por causa da rebeldia dele, ele pede para que ele fosse lançado então no mar, e a Bíblia diz que ali veio um grande peixe e lançou e tragou a Jonas, e até que foi levado na praia de Nínive. E ali, irmãos, eu vejo alguns teólogos questionando algumas coisas, quando diz, porque Jesus vai dizer que aquele peixe era baleia, né? E aí os que vai pela ciência, né, que prefere ir pela ciência do que pela fé, vai dizer, mas como pode o animal, a baleia, o esôfago dele é muito pequeno, muito estreito, não tem como passar um homem, né, assim, sem triturar o seu corpo, ele inteiro, vivo, o esôfago é muito pequeno. E outra coisa que ele diz, em Nínive, segundo, né, alguns, essa parte eu não tenho conhecimento, que eu não conheço Nínive, mas dizem que lá o rio, né, é água doce, né? E então a baleia ela não convive em água doce. Como é que a baleia foi levar Jonas lá em Nínive? Então a razão, irmãos, aí a ciência começa a questionar algumas coisas, mas o pregador foi muito feliz na sua mensagem, que ele diz o seguinte, irmãos, eu acredito tanto no que a palavra de Deus registra, eu acredito tanto que se a palavra de Deus dissesse ao contrário, que foi Jonas que engoliu a baleia, mesmo assim eu continuaria acreditando, porque a palavra de Deus é infalível, a palavra de Deus ela não erra, a palavra de Deus é poderosa, glória seja dada ao nome do Senhor. A isso, irmãos, que é a fé ela não vai procurar razão, não vai procurar entendimento pela razão, ela simplesmente aceita, glória a Deus, tudo aquilo que a Bíblia diz, tá certo? Porque há pessoas que é capaz de aceitar o que outros veículos ensinam, mas o que a Bíblia diz, não, né? Ele não consegue, porque exatamente por isso, porque a Bíblia ela está recheada, meus amados irmãos, de assuntos que está muito além do que a gente possa imaginar. Glória a Deus. Então, Moisés, ele preferiu sofrer um pouco com o povo de Deus, porque ele estava vendo o invisível. Ele estava vendo, enxergando o invisível. E é interessante, meus queridos, a gente pensar também no que Salomão vai escrever em Eclesiastes, no capítulo 3, e o versículo 15, quando me diz que a vida do ser humano é um círculo vicioso, e aí, nesse círculo vicioso, a gente tem que tomar cuidado para que a nossa fé, irmãos, não fique estagnada, não fique amortecida, ela precisa ser renovada no dia a dia, porque quando você vai pensar na ciência, nas invenções, veja o que Salomão vai dizer em Eclesiastes, ainda no capítulo de número 3, vamos fazer a leitura, palavra do Senhor, mais uma vez, glória a Deus, Eclesiastes, capítulo de número 3, e o versículo de número 15, que diz assim, meus amados irmãos, capítulo 3, versículo 15, diz, aquilo que é, já foi, e o que será, também já foi anteriormente. Mas Deus investiga, algumas traduções vai dizer, Deus pede conta, Deus investigará o passado. Então, meus amados irmãos, a ciência, quem se prender na ciência, não vai muito longe, porque aquilo que é, já foi. O que é hoje, um dia já foi. O que ainda haverá de ser, Salomão está dizendo, também já foi.
Mas só que Deus vai pedir conta do que passou. Então, o que passou na minha vida? O que passou desse exato momento para trás? Como foi o meu comportamento? Como foram as minhas atitudes? É por isso que a gente precisa estar sempre colocando a nossa fé em ação para não errar. Porque se a gente perder o alvo, se perder a direção por falta de fé, nós daremos conta, porque Deus não esquece. Deus, ele não se perde no tempo. Aliás, o tempo, esse tempo que é conhecido por nós, o tempo que Cronos, né? Porque tem o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, que ele não está preso no tempo. Para ele, irmãos, não existe hora, não existe minuto, não existe dia, não existe mês, não existe ano. Isso aí foi criado para dividir o tempo e o espaço para o ser humano. Então, Deus não está preso quanto a isso. Então, Deus, ele conhece o nosso passado, ele conhece o nosso presente e conhece o nosso futuro. Ele é Deus. Ele é Deus. Então, o que cabe a nós, irmãos, é alimentar a fé para não perder o alvo. Não podemos perder o alvo. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 15, versículo 16, ele vai dizer ali, meus amados irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, Efésios, glória a Deus. Eu espero em Deus que você esteja sendo edificado aí pela palavra, porque a palavra é um fogo, irmãos, é algo assim que entra dentro da alma da gente, do coração, inflama todo o corpo, e é uma bênção, viu? É uma bênção. A palavra de Deus é uma bênção. Efésios 5, capítulo 15 e 16, diz assim, meus queridos, glória a Deus. Deixa eu ver aqui se eu não errei. Isso. Efésios 5. Glória a Deus. Isso. Eu estava procurando o 5 e estava na página do capítulo 6. Capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, que diz assim, o versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Meus amados irmãos, remir o tempo. Em outras traduções, esta expressão aparece como aproveitando a cada oportunidade. Remir o tempo é aproveitar cada oportunidade que a nós é oferecida por Deus. Assim, remir o tempo tem o significado de ter poder sobre o nosso tempo, resgatá-lo, salvá-lo, né? Salvá-lo e usá-lo com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes para as nossas vidas. Remir o tempo é resgatar, é buscar, é aproveitar todas as oportunidades nesta vida que é oferecida por Deus a cada um de nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. É aquilo que Paulo escreve, irmãos, para que a gente não venha se embaraçar com as coisas desta vida. Há coisas, irmãos, na nossa vida que não chega a ser pecado, mas é embaraço. São embaraços, são aquilo que não deixa a gente avançar um pouco mais na vida espiritual. Não deixa a gente avançar um pouco mais no conhecimento de Deus. Nós embaraçamos com as coisas desta vida. Há muita gente, irmãos, nos dias atuais, por isso que eu disse no início da minha fala que há uma crise muito grande de fé no mundo secular, porque as pessoas estão muito preocupadas com o agora, com o momento, com o adquirir, com o ter, com o possuir, né? Muito voltado às coisas desta vida e acaba sufocando, então, a sua fé. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, né? Em linha direta, irmãos, no texto que acabei de ler, no livro que Lucas escreve, no capítulo 18, em linha direta, os homens e Deus parece
irmãos, está interrompido a comunhão entre o homem e Deus, sendo interrompida porque está faltando fé. E se falta fé, irmãos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tenho fé, eu não vou agradar a Deus. Se eu não estou agradando a Deus, como que os sinais, as maravilhas, os grandes milagres poderão acontecer no nosso meio, né? Mas nesse texto, Jesus insiste na necessidade de orar sempre. Sempre é necessário orar e nunca deixar, irmãos, de assim o fazer. Não podemos, irmão, porque a oração ela vai regar a fé. Oração e fé, elas andam juntos, né? Ela precisa andar junto. Bem-aventurado aquele servo, disse Jesus, que o Senhor, quando vier, achar servindo acima. Evangelho de São Mateus, que Mateus escreve, capítulo 24, versículo 45 a 51, Jesus está dizendo aqui, irmãos, que bem-aventurado aquele servo, o servo, quando ele vier, achar servindo assim. Meu amado irmão, procura servir assim, sempre acreditando no poder de Deus, acreditando na palavra do Senhor, tomando a palavra de Deus como guia, como bússola, como carta viva, que veio do céu para nos dar a diretriz, para nos dar a direção, para nos dar um norte, para nos dar um rumo. Glória a Deus, porque, irmãos, veja, quando Jesus está dizendo aqui, irmãos, do servo fiel, né? Esse servo, ele se trata do servo fiel, quando ele voltar, encontrar um servo servindo assim. Fiel significa que tem constância, perseverança, que não pode desviar da tarefa a sua atenção. Nesse caso, a fé sendo alimentada, regrada pela oração. Qual seria a justiça aplicada àqueles que lhe clamam dia e noite no seu retorno para a igreja? Qual seria essa justiça que Jesus refere? Eu estou me acercando aqui, meus amados irmãos, do final aqui da minha meditação com os irmãos, do meu pensamento, quando diz, porventura, quando o Filho do Homem voltar, irmãos, ele não fará justiça na terra? Na terra, meus amados irmãos, por quê? Porque a justiça da terra, ela, por mais que ela mostre o seu lado justo diante de Deus, irmãos, ela vai falhar em algum momento. Eu coloquei aqui um pensamento para meditar juntamente com você. Imagine a seguinte situação. Sua família foi torturada e morta. O assassino foi preso. Ao ir para o julgamento, o juiz solta sem qualquer punição o bandido, porque este juiz é muito bondoso e misericordioso. O que seria dito sobre esse juiz? Que está louco, que é injusto. O assassino merece ser castigado, porque ele é mau. O juiz foi bondoso e amoroso. Foi injusto, porque o amor e a sua justiça deixou de ser aplicada na família que sofreu o dano. Do mesmo modo, alguém diria, como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificar o ímpio? Justificar quer dizer tornar justo, porque a justiça de Deus aplicada ao seu povo seria perfeita? Vamos pensar então no seguinte, porque nesse caso ninguém poderá lhe dizer que ele está sendo injusto, porque perdoar o pecador injusto, condenado e sem merecimento algum. Porque a culpa que nos encerrava na prisão eterna, a culpa, viu? Veja aqui que está a diferença. Lá no primeiro momento, o juiz bondoso, misericordioso, deixou de punir um homem mau que matou uma família inteira. Por ele ser bom, falou, não, está justificado. Mas no nosso caso, por que a justiça de Deus ela é perfeita? Porque no caso da justiça divina, irmãos, a minha situação era de ser encerrado na prisão eternamente, mais do que, irmãos, uma prisão perpétua. Porém, ele tomou o meu lugar. A culpa que nem eu, nem você, que me ouve nesse momento, nenhum de nós teríamos condições de pagar a nossa culpa.
não teríamos condições. A nossa condição era de prisão perpétua, eterna, sem direito a nada. Porém, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio, ele enxergou a nossa condição, ele viu que a nossa própria justiça, jamais pela nossa própria justiça, e aí onde entra a fé para aceitar isso, a nossa própria justiça jamais conseguiríamos pagar e justificar pelos nossos atos. Porém, Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, ele diz o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, e aí ele vai usar aqui uma passagem que está lá no livro das leis, né? no Pentateuco, onde diz, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Todo aquele que morresse pendurado no madeiro era considerado maldito, porque realmente alguma coisa de ruim, demasiadamente foi feito, e o castigo ali era morte de cruz, morrer numa cruz. Porém, era só para morrer ali, para cumprir a lei diante da sociedade, mas não, irmãos, resolveria o problema de quem quer que seja. Porém, oh glória a Deus, porém, o Filho de Deus, justo, a Bíblia diz que ele nunca pecou, ele se fez carne, né? Ele se fez carne, ele desceu, ele se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou da sua deidade, ele se fez carne, habitou entre nós, ele deixou a glória, fez, irmãos, como um humano, ser humano, e ali, irmãos, ele teve o seu período até aproximadamente seus 33 anos, ele vai à cruz, sem nenhum pecado. Ele não merecia aquela cruz. Ele não merecia, aquela cruz não era para ele. Aquela cruz era para o malfeitor, era para mim, era para você. Nós que éramos malfeitores, os nossos pecados, nossos delitos. Porém, o justo e maravilhoso Jesus Cristo, que nunca pecou, tomou o meu lugar. Diz, olha, ele não tem condições. A justiça dele não vai torná-lo justo. Por mais que ele se esforce, jamais será aceito pelo Pai. Então eu me coloco no lugar dele. Vou lá, eu vou morrer naquela cruz. Eu vou entregar minha vida em resgate da alma dele. E agora, meus amados irmãos, ele exige de nós, de mim e de você, que quando ele retornar aqui para buscar a sua igreja, que ele encontre pessoas crendo, que me encontre crendo, porque tudo mesmo que tudo diz não, ele, irmãos, ele vai chegar aqui e encontrar fé? Será que ele vai encontrar fé? Esta fé, irmãos, é a fé da fidelidade, a fé que vai nos levar fiel a Deus até o momento de sermos arrebatados da terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Esta fé, irmãos, que 100% recebida, seremos arrebatados com ele na sua vinda, que será a justiça perfeita, que Deus nos ajude a permanecer crendo até aquele dia, para que ele aplique a sua justiça já conquistada na cruz do Calvário, para nos levarmos para ele. Que esta fé, meus amados, esteja sempre arraigada na minha alma e na tua alma. Ainda que tudo diz não, ainda que as circunstâncias desta vida, desse século presente, ainda que infelizmente alguns têm recuado, têm voltado, têm ficado para trás, mas quando ele voltar para fazer justiça, e qual é a justiça, irmãos? Perfeita, é a justiça, irmãos, completa. Glória seja dada ao nome do Senhor. Para mim e para você, vai ser quando ele nos arrebatar desta vida. Aí, irmãos, estará cumprida totalmente a justiça de Deus. A justiça para a salvação já está completa, tá certo? Foi consumada na cruz do Calvário. Ali encerrou tudo. Ali, irmãos, para aquele que o aceita, para aquele que acredita e recebe, ali está a vitória completa. Porém, meus amados irmãos, não esqueçamos que hoje eu tenho salvação na alma,
Eu tenho salvação no espírito, porém o meu corpo ainda não está completamente salvo. O teu corpo ainda não está completamente salvo. Por quê? Como assim, pregador? Por que não está totalmente salvo? Por quê? Porque ele envelhece, né? Ele sofre enfermidade. Enquanto Jesus não vir buscar a igreja, ele vai descer ao pó, ele vai para a sepultura, ele vai se desfazer no pó. O corpo não recebeu salvação completa. Mas na vinda, oh glória a Deus, que eu acredito que não está muito longe, nesta próxima volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja, oh glória a Deus. O que Paulo registra? Diz que aqueles que dormiram, que estão dormindo em Cristo, que foram mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiros com corpos incorruptíveis. E nós que estivermos vivos nesta mesma ocasião, da mesma forma, não seremos precedidos. Nosso corpo também será transformado em corpos incorruptíveis. E juntamente com eles subiremos a encontrar o Senhor nos ares e cantaremos um louvor. Um brado de vitória, uma pergunta que faremos à morte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, os teus aguilhões? Porque o último inimigo a ser vencido é a morte. É a morte. A morte que leva o corpo à enfermidade, a morte que leva o corpo ao envelhecimento, a morte que leva o corpo à sepultura. Mas naquele dia, esse último inimigo será vencido, porque permanecemos crendo na pessoa bendita do Senhor Jesus. Que o Senhor, nosso Deus, continue te abençoando. Que você possa ter sido fortalecido na manhã deste dia por esta palavra, por este pensamento, porque eu me sinto aqui regozijado, recompensado pelo Senhor, porque Ele tem falado na minha alma. Pastor Rony, muito obrigado, querido. Amém, pastor Antônio Luiz, um prazer, né? E quero dizer aos que estão conectados, meus parabéns, você foi alimentado pela palavra de Deus, só temos a agradecer ao Senhor por esta manhã tão maravilhosa, graças a Deus que em horários contínuos nós podemos entrar aí na internet e podemos ver inúmeras transmissões, mas também, ao mesmo tempo que vemos muitas transmissões de culto, devemos ter o máximo cuidado para não estarmos sendo alimentados com coisas que não convêm, ainda que seja com roupagem bíblica, né? E louvo a Deus por prezar pela sã doutrina, por levar em consideração que a Bíblia está por cima de todas as coisas e não as nossas experiências. Graças a Deus por isso. Muito obrigado, pastor Antônio. Que Deus lhe recompense de forma gloriosa ao senhor e sua família. Que a porta venha se abrir de forma fenomenal. Que Deus lhe dê prosperidade espiritual e material, mantendo sempre o nosso contato aqui, em nome de Jesus. É muito bom ter esse vínculo de amizade, porque eu sei que, estando em São Paulo, eu posso recorrer a um conhecido, a um amigo, para pelo menos me dar uma rede aí para dormir junto, né? Em nome de Jesus. Então, meu pastor... Rede, um copo d'água, um feijão... Um ovinho frito já tá para lá de bom, né? Tá para lá de bom. Abraços à sua esposa, seus filhos, filha, e peço a Deus que o seu ministério continue sendo próspero. Saudações à igreja da cidade de Jardim-Pirituba, São Paulo. Foi um prazerzaço poder passar por aí. Fica na memória da gente, pode ter certeza. Então, meu pastor, muito obrigado. Amém. A gente está aí nessa expectativa que passe toda essa situação que, sinceramente, tem causado tanto transtorno. Pastor, eu vou incomodar o senhor só um pouquinho mais para que o senhor faça a oração final e nos faça também a despedida com a bênção apostólica. E antes disso, aos irmãos conectados, Deus abençoe. Na sexta-feira nós voltamos no mesmo horário com o pastor Ciro Santos de Borges, também, que aceitou o nosso convite. Aceitou o nosso convite, agora, né? Agora você me colocou em aperto. Esse horário das 10 horas são os pastores abençoados por Deus, né? Como já teve aí o pastor Jucinei, pastor Raul, tantos outros aí que são homens de Deus. Falta o pastor Dirley, mas ele estava com problema na internet. Pastor Dirley, eu vou lhe passar o contato, se ele permitir, para o senhor, que ele é um homem muito conhecedor de escatologia, que pode dar orientações magníficas. Eu aprendo muito com ele.
Eu acho que a gente tem que aprender uns com os outros, né? Em nome de Jesus. Pastor Raul é um evangelista nato, daqueles de ganhar alma, né? Pastor Sinei é um homem doutrinário. Tem vários aqui, vários. A semana que vem nós vamos trazer pastores também de Minas Gerais, né, de Pouso Alegre, que estarão nos ajudando. Esses contatos são fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Meu pastor amado, faça a nossa despedida com oração e bênção apostólica, por gentileza. Amém, querido. Eu só quero aqui rapidamente agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade que Ele me concede. É a primeira vez, né, que eu estou tendo a oportunidade de trazer uma mensagem nesse nível, né, com essa ferramenta, podendo falar para pessoas nos acompanhar até de outros países. Me sinto honrado e digo que o irmão teve muita coragem, viu? Quero parabenizar você pela coragem que teve. Confiança. Agradecer também pelas mensagens que nós temos recebido pelos nossos companheiros. Eu tenho te acompanhado, não sempre, mas sempre que posso, acompanho os cultos que são feitos nesse horário da noite. Tem sido muito alimentado, então só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, pastor Rony. Que o Senhor continue abençoando esse homem humilde, temente a Deus, que enriquece a nossa vida, viu? Quero deixar a saudação à sua esposa, à sua família, as nossas condolências pelo o falecimento. Eu ia falar perca, mas o crente não perde seus entes queridos, né? É verdade. Né? A gente só separa. Ele foi à nossa frente, deixa a saudade, a dor da saudade é difícil, mas o Espírito Santo possa confortar o coração de vocês. Agradecer a paciência de todos aqueles que nos acompanham, nos ouvindo. Agradecer a Deus pela minha família, minha esposa, minha filha, o meu filho também. Eu tenho um filho casado, certamente, eu não sei se ele está me acompanhando, mas que o Senhor continue abençoando a igreja. Quero já deixar um abraço ao pastor Ciro, viu? Que Deus abençoe. Amém. Eu ia contar, se eu tivesse tempo, eu ia contar uma experiência que eu tive com ele, mas não dá mais tempo não, né? Se o senhor quiser, fique à vontade. A minha esposa está falando, mas você vai falar? Eu vou falar porque, irmão da gente, a gente aprende errando, né? A gente aprende errando. Assim que eu fui apresentado consagrado a presbítero, irmão, muito novinho, tal, eu era coordenador dos jovens daqui da nossa região, da nossa igreja, e o Ciro morava aqui em São Paulo, ele dirigia uma das nossas congregações, e ele convidou os nossos jovens para cooperar com ele. E quando terminou o culto, o Ciro fez o que você está fazendo agora, me chamou para fazer oração e administrar a bênção apostólica. Meu amado irmão, fiz a oração. Na hora de ministrar a bênção apostólica, quem disse que eu lembrava o que seria? Nunca tinha ministrado bênção apostólica, meu querido. E aí, deu branco, lembrava. E queria pegar a Bíblia, mas com vergonha ali, para ver onde é que está escrito, onde é que... Irmãos, eu fiquei ali numa situação suando frio, e eu olhei para ele e falei, me perdoe, mas eu não lembro as palavras. Meu Jesus amado, que experiência. Acontece. Amém, pastor Antônio. Amém. Deus abençoe, amigão, viu? Deus abençoe. Meus amados, então vamos agradecer ao Senhor, né? Por tudo que Ele fez e continuará fazendo por cada um de nós. Amado eterno Deus, te louvamos, Pai, por essa oportunidade a nós concedida, tua presença. Te agradeço pelo fôlego de vida, meu Pai, a oportunidade de continuar vivendo o que o Senhor nos oferece. Que dom maravilhoso, meu Pai, é o dom da vida, o dom da existência. Só temos que te agradecer. Agradeço pela vida do pastor Rony, um missionário que o Senhor tem levantado no país da Bolívia e em outras partes do mundo. E eu tenho certeza que o Senhor o levará, meu Deus, por lugares que ele ainda nem imaginou, porque o Senhor é Deus grande e poderoso para fazer coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Abençoa a sua família, confortando, consolando, todos os nossos irmãos que nos acompanhou nesta live, que o Senhor abençoa, meu Deus, nesse culto online, que o Senhor possa alcançar os seus lares, as suas famílias, pois é no nome de Jesus que assim pedimos e te agradecemos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneça com todos nós, e nós dizemos amém. 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 Obrigado, pastor Antônio. Deus abençoe a todos os irmãos conectados. Nos vemos amanhã à noite. Amém. Pai do Senhor, um bom almoço. Saudações a todos. Deus abençoe. Amém.